E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de começar uma série de leitura bíblica e eu pretendo ler o livro de João completo. Claro que não nesse vídeo, mas ler ele aos poucos e fazer alguns comentários. Então, hoje eu vou iniciar lendo o livro de João a partir do versículo 1 até o versículo 5, né? E eu pretendo ler em sequência nos próximos vídeos que eu for postar dessa série. Então eu vou começar a ler aqui e depois eu vou ter que repetir alguns versículos específicos para que eu possa fazer esses comentários. Então diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, eu vou repetir, como eu falei, no versículo 1 tem algo muito específico que eu quero falar para vocês. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra de Deus. Então nos mostra, nesse primeiro versículo, que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus é o verbo, Jesus é a mensagem de Deus, né? A mensagem de Deus que podemos dizer que encarnou, né? Se fez homem e habitou entre nós. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa interpretação dessa parte, porque não podemos confundir as coisas, né? Aqui nos mostra claramente que Jesus é a palavra de Deus, mas isso não anula a Bíblia como palavra de Deus, ok? Então, nós podemos sim dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus, que Jesus é o verbo e que é a mensagem do Senhor, né? A mensagem de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que foi perfeito aqui na terra, mas não significa que porque Jesus seja a palavra de Deus, que a Bíblia não seja a palavra de Deus. Então devemos ter bastante cuidado com isso. No próprio versículo 1, ainda no versículo 1, também diz o seguinte: ele estava com Deus e era Deus. Então nós temos que entender que Jesus é Deus. Existem muitas pessoas que vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus nunca falou que é Deus, mas claramente nesse primeiro versículo do capítulo 1 de João mostra que Jesus de fato é Deus. Então Jesus veio à Terra sendo filho de Deus de fato, mas também sendo Deus, ok? Ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Então não podemos esquecer disso. Jesus é Deus, não podemos duvidar disso e a palavra de Deus expressa isso, mostra isso claramente. A terceira e última coisa que eu gostaria de comentar está especificamente no versículo 3, né? Mas eu vou ler a partir do versículo 2. Diz assim: ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, isso aqui é maravilhoso, esse versículo 3, porque nos mostra que tudo que foi feito, tudo que existe foi feito por intermédio dele, né? Então Jesus nos apresenta Jesus, nos apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. E um dia desse, se eu não me engano, acho que foi até ontem, eu estava refletindo um pouco sobre a criação, como as coisas são organizadas, né? Se a gente dá uma olhada para o nosso corpo, a gente vê que nós temos vários membros, vários órgãos que têm funções específicas. Nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, nós conseguimos ouvir com os nossos ouvidos, conseguimos nos comunicar com a boca e também consumir alimentos, bebidas. Temos vários órgãos com diversas funções, podemos caminhar com os nossos pés e pernas. Tem tanta coisa e tudo tão organizado. Se a gente olha para a Terra, para a criação, né, o planeta Terra, a gente vai ver que tem várias frutas, temos vegetais que tem um sabor gostoso, que é nutritivo para a gente. A gente vê até animais mesmo, que se a gente pega um animal, às vezes, vamos supor, uma vaca, você cozinha aquele animal e ele não vai ter um gosto estranho, esquisito, ele vai ter um gosto bom, prazeroso para o homem. Quando a gente olha até mesmo para o espaço, a sintonia, né, a organização que tem os astros, os planetas, a Terra girando em torno do Sol, e não há um caos entre isso, né? Ou seja, por que a Terra não é destruída pelo Sol? Então, eu não sou um cientista, né? Mas eu vejo que existe muita organização em tudo isso. E a gente chamar isso de acidente, chamar isso de acaso, eu acho que isso é muito grosseiro, né?
a gente tem que entender e ser humilde para reconhecer que existe uma organização no universo, existe uma organização no planeta Terra, nos animais, nas pessoas, né? Em tudo. Basta a gente olhar a criação para a gente ver uma evidência clara da existência de Deus, né? Isso daqui não é um acidente, isso aqui não foi o acaso. Então a Bíblia ela nos mostra coisas impressionantes e também no versículo 5, né, perdão, o 4:5 também vai falar da luz. E eu acredito que eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série e até o próximo.